exercício arbitrário das próprias razões, conhecido aí como justiça com as próprias mãos, né, previsto no artigo 345 do Código Penal, que tem por objetivo, né, proibir que o particular se arvore nas funções do Estado na prestação da tutela jurisdicional. Né, a tutela jurisdicional, né, a satisfação dos interesses das partes, a solução do conflito de interesses das partes, né, é monopólio do Estado, né, constitucionalmente previsto, excetuando a possibilidade lá de arbitragem, né, do juízo arbitral, né, então é sempre monopólio do Estado. O artigo 345 tem por objetivo impedir que as pessoas tentem resolver as suas pretensões, né, na forma que ache melhor. Então diz lá o dispositivo: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Quando ele vem dizendo assim, além da pena correspondente à violência, significa que há a possibilidade de concurso desse crime com a lesão corporal, a vias de fato, né? E a lesão corporal em qualquer das suas modalidades. Tá? Primeira coisa que ele vem dizendo aqui, fazer, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Fazer nada mais é do que a satisfação de uma pretensão pessoal, né? Sem se socorrer do Estado, sem buscar o auxílio do Estado, sem buscar a ação do Estado. Quando ele fala de pretensão, é aquele direito que o sujeito tem ou acredita ter. Né? Aquele direito que ele acha que ele tem e está sendo violado, ou que ele acredita ter está sendo violado. É interessante que aqui o interesse ou a pretensão não precisa ser dele, pode ser de terceiro. Pode ser que ele está agindo em nome de terceiro, e aí a gente vai ter a questão da coautoria, da participação, né, dependendo o caso, né, mas pode ser de terceiro também, né. E o legislador aqui, quando ele fala da pretensão, ele tem uma expressão aqui, embora legítima. Embora legítima. Quando a gente fala embora legítima, a gente quer dizer o seguinte, ó, a pretensão que ele tem, ela é verdadeira, realmente ele tem direito, realmente ele pode fazer aquilo, realmente ele teria direito daquilo, realmente se ele entrasse na justiça ele conseguiria. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque senão a gente teria, bom, então se a pretensão dele foi ilegítima, a gente estaria dentro de uma atipicidade do fato. Na verdade, os tribunais já entenderam que para essa pretensão legítima aqui, ó, basta a possibilidade que se tenha de ingressar com a ação judicial, desde que não se trate, né, daquelas situações lá de lide temerária, né, ou seja, que eu entro como aventura, né, estou entrando com uma ação aventureira, né, isso não. Né? Agora, se você tiver, né, a possibilidade, não se tratando de lide temerária, é uma pretensão legítima, né, ou em tese legítima, tá? Há um outro interessante aqui, que ele, no final, quando ele fala, salvo quando a lei o permite. Ou seja, quando a lei o permite, não há que se falar em crime de exercício arbitrário das próprias razões. E aí a gente tem, aí, a título de exemplo, as excludentes da ilicitude, né? As mais comuns que a gente ouve, aí, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Mas a gente tem também aquela situação lá do desforço imediato para a proteção de bens, que está lá no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, em que, quando houver lá turbação ou esbulho, né, da posse, turbação da posse, esbulho da posse, né, o proprietário, né, o possuidor que está sendo turbado ou esbulhado, ele pode reagir àquela turbação ou aquele esbulho, né, utilizando da força necessária a se manter na posse ou a impedir, né, que invadam a sua propriedade. Né? Então, o próprio Código Civil ele traz essa possibilidade, o que a gente chama de desforço imediato para a proteção dos bens. Né? O MST está invadindo lá a propriedade, ele reage a essa invasão para não deixar que isso aconteça. Então, a gente está dentro do exercício arbitrário das próprias razões. A gente tem um exemplo que é muito tratado também, é da prostituta, que não recebendo o valor do seu trabalho, seu favor sexual lá,
ela não recebe, e aí ela acaba retirando do seu cliente lá o valor que eles combinaram, né, o valor devido, e ele vai lá na delegacia para fazer um boletim de ocorrência de furto ou de roubo. Na verdade, nós não temos nem furto nem roubo. O que nós temos aí é exercício arbitrário das próprias razões. Né? Como a prostituição, embora considerada imoral por muitos, ela não é ilegal, então ela pode praticar prostituição e receber por esse trabalho, né, em tese, vamos dizer assim. Então a gente não tem o que falar aí de furto ou de roubo. A gente está tratando, na verdade, de exercício arbitrário das próprias razões. Uma outra coisa interessante aqui é o parágrafo único, que ele diz o seguinte: se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Numa interpretação contrária ao senso, qual é a resposta que a gente tem? Havendo violência, há a possibilidade do concurso de crimes, e a ação passa a ser pública incondicionada. Tá? A ação passa a ser pública incondicionada. Depois tem alguns detalhes aí para a gente ver. Tá bom? O artigo 346, ele trata... Desculpa. 346, não, 346 mesmo, não é que eu tirei o A. Ele trata da subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro. É interessante esse dispositivo aqui, ó. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Bom, tirar, o que é tirar? Subtrair, retirar do poder de quem a detém. E aí os autores dizem que, em razão, para esse núcleo tirar, somente é possível se falar em coisas móveis, né, bens móveis. O suprimir, que é eliminar, fazer desaparecer, pode... Eu entendo que pode ser móvel também, mas eles entendem que isso na verdade, isso inclui o imóvel, né? Móvel e imóvel. No tirar é só móvel, nos demais pode ser tanto móvel quanto imóvel. O outro núcleo, destruir, tem aquela ideia de você não precisa acabar com ele, mas você tira a individualidade daquele objeto ou daquela coisa. E o danificar é o estragar, seja totalmente ou parcialmente, né? Não tem nenhum problema. A gente tem aqui um dolo genérico, né? Um dolo geral, né? Que não tem especial fim de agir. E aqui é aquela situação, quando ele fala assim, ó, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial. Pode ser o bem que foi apreendido ou foi penhorado e depositado para que alguém cuide. O bem é meu, né? Foi penhorado, era meu, eu devia numa execução lá, deviam ter uma execução contra mim, vieram penhorar o bem e removeram, depositando para uma terceira pessoa, né? Ou para o próprio credor, ou até um depositário judicial, e eu vou lá e estrago esse bem. E veja como é que ele fala assim, destruir é coisa própria, é coisa minha. Quem pode praticar esse crime, o sujeito ativo, né? É o proprietário do bem. Né? É só ele, não tem outra pessoa, não pode ser terceiro, né? Já que é coisa própria. Então eu vou lá e destruo aquilo que está depositado lá com o depositário judicial, né? Por determinação judicial. Ou então, nós temos um contrato, e no contrato nós convencionamos que aquela coisa deve ficar em poder de terceira pessoa. E aí eu, por algum motivo, vou lá e destruo aquilo, né? Que está lá, sei lá, por exemplo, em garantia com a terceira pessoa. Quer dizer, está com essa terceira pessoa em razão de uma convenção, né? Nós convencionamos, eu e o outro contratante, para que ficasse com uma terceira pessoa. E de repente eu vou lá e destruo, né? Não importa qual é o motivo que me faz destruir. O importante não, o que exige-se aqui é que eu vá lá e destrua. Ok?